Bom, galera do Mengão, mais uma vez estou aqui para falar com vocês. Antes de tudo, uma boa noite a todos. Não, boa não tá, né, galera? Vou aproveitar também a oportunidade aí para vocês para pedir a vocês, né, para se inscrevam aí, dê um like aí no canal, para que possa ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que é falar o que muita gente não diz. Muitos aí vão ficar dando desculpinha, que o Domi teve uma tarde infeliz, que errou nas substituições. Gente, eu vou falar a verdade. Com esse treinador a gente não vai a lugar nenhum, sabem por quê? Estou vendo um Abel Braga que fala catalão no Flamengo. Se vocês olharem, gente, ele está fazendo as mesmas coisas que o Abel fazia no Flamengo. Quando o time está à beira do colapso, perdendo jogos, ele tira todo o setor de criação do meio de campo e enche o time de atacantes. Exatamente como o Abel fazia muitas vezes no começo do ano passado, quando eu era o desespero, e começava a chuveirar bolas para a área. Vocês podem observar, entendeu? E o Flamengo é atacado com muita facilidade. Hoje São Paulo já foi assim contra o Atlético Paranaense. Gente, é impressionante como São Paulo foi eliminado da Libertadores, num grupo relativamente fácil. Estreou na segunda divisão da Libertadores, que é a Sul-Americana, perdeu por um time feio e chega dentro do nosso estádio e mete 4-1 na gente. Como é que a gente pode explicar? Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. O Menino Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Vitinho. Bruno Henrique e Pedro. Eu não me lembro nem da escalação do São Paulo, porque eu não sou São Paulino. Mas esse time não pode ser pior que o time do São Paulo. E os caras ganharam da gente de 4-1 depois de saírem perdendo de 1-0. Pessoal, somos muitas das vezes acusados, nós, torcedores, que queremos ver um Flamengo forte, de sermos viúvas de Jorge Jesus. Nós temos um flamenguista, pseudo-flamenguista na imprensa, que ele diz que nós torcemos para o Racing. Paulo César Pereira é o nome desse senhor. Ele se diz que nós somos viúvas de Jorge Jesus. Esse senhor, ele contou uma história, né, que ele acha que é maravilhosa, que apego, ele se diz ser Flamengo e torcedor do Racing. Olha, gente, eu sou Flamengo. Aí tem gente que diz assim, você é Flamengo aqui, Palmeiras e São Paulo? Não, eu sou Flamengo aqui, sou Flamengo em São Paulo, sou Flamengo no Japão, sou Flamengo na China, sou Flamengo em Marte, sou Flamengo em Plutão. Eu sou Flamengo. Eu torço para só um time, Flamengo. Então essa história de que o cara é Flamengo, e esse é um dos caras que quando quer ele dá vontade, ele dinamita o Flamengo. Tá? Eu sei que ele tem que ser imparcial, como às vezes nós aqui temos que ser imparciais quando as coisas estão erradas. Mas, gente, eu estou aqui para falar de futebol e não da política do Flamengo. Então, sobre o time de futebol, nós não temos treinador. Estamos bem no Campeonato Brasileiro, eu vou citar um exemplo para vocês, porque o Fluminense, com um time mediano, está em quarto lugar, com a mesma campanha do Atlético Mineiro, que nos venceu aqui. E com uma pontuação, tudo bem que São Paulo tem jogos a menos, mas com um ponto acima do São Paulo, que também nos venceu. E que fez recentemente jogos duríssimos com a gente. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós temos o melhor time do Brasil, mas um time que é a imagem do nosso treinador. Essa é a pura verdade. Vocês sabem por que em 2019 nós éramos um rolo compressor? Porque nós tínhamos um treinador que ele chegou aqui e falou assim, caramba, time é esse? Que jogadores são esses?
Pô, vou botar esses caras para correr, porque se eu botar esse time para correr, ninguém me segura. Imaginem vocês, gente, a gente chegar aos trancos e barrancos numa final de Libertadores e pegar aquele River Plate. Vocês pararam para imaginar? Se com esse time, baba do São Paulo, nós tomamos de 4, vocês imaginem se a gente pega um River Plate com essa morosidade que o time estava hoje. Aí eu vou culpar o Gustavo Henrique, que é um bom zagueiro, gente. Esse cara, quando jogou no Santos, teve até cotado para ir para a seleção brasileira. Não posso. Porque ele não tem uma cobrança, ele não tem um treinador para orientar melhor o posicionamento dele, para melhorar fundamentos básicos que ele erra. Hoje mesmo, o Natan se perdeu na medíocre, perdão, sendo medíocre, tá? Eu tô tão chateado que eu me perdi aqui na palavra. A palavra fugiu a cabeça. Mas o Natan foi medíocre hoje. Um zagueiro excelente, cotado para ser titular do Flamengo. Foi medíocre. E ele ainda me fez o favor de tirar o Natan. A desculpa é de que o Natan pode ser suspenso. O jogo já estava no final. Então o Flamengo hoje é a imagem do seu treinador. Ele fica à beira do campo, olhando para o nada. E, consequentemente, ele afastado de Covid, entrou o seu auxiliar, Jordi Guerreiro, e duas das melhores atuações do Flamengo no ano foi exatamente com o auxiliar dele. Por quê? Lembrou o Jorge Jesus, treinador vibrante à beira do campo, mexeu com o time, com os brilhos do time, e foi as melhores atuações do Flamengo. Foi contra o Palmeiras, e um outro jogo pela Libertadores, ou pelo Brasileiro, se não me falha a memória, em que o Flamengo venceu e venceu bem. Não sei se foi contra o Atlético Paranaense por 3-1. Então, essa atitude passiva do Domi, mais os erros técnicos flagrantes que ele comete, por exemplo, por que ele não gosta do Tuller, que é um excelente zagueiro? Já que ele está dando oportunidade à base, por que ele não dá chance ao Lázaro? O que ele tem contra o Michael? Ah, mas o Michael não tá. Pô, o Michael entra para resolver o jogo faltando 10, 15 minutos e só entra na furada. Ele não está tendo a paciência com o Michael que ele está tendo, por exemplo, com o Vitinho, que está vivendo de uma partida boa que fez. Por que, por exemplo, já que o Vitinho não está funcionando, eu considero, por exemplo, o Felipe Luiz um jogador extremamente inteligente. Por que ele não testa botar o Ramon na lateral e botar o Felipe Luiz de meia? Que é um jogador que tem bom passe, tem boa visão de jogo, pode substituir muito bem o Arrascaeta. Por que ele não conversa com o Felipe Luiz? Se seria interessante para o Felipe Luiz mudar de função, ser um reserva para o Arrascaeta quando o Arrascaeta não tiver, ou jogar na posição dele quando o Arrascaeta estiver em campo. Então, gente, é simples. E mais, ele está matando o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está ficando fixo na ponta esquerda. E está sendo simples. Quando o Bruno Henrique corria em velocidade em direção ao gol, Bruno Henrique letal, artilheiro. Gente, olha os gols contra o Grêmio no passado, olha os gols contra o Inter, aquela jogada que ele fez com o Gabigol no gol do Flamengo, de empate lá contra o Inter. Olha alguns jogos do Flamengo do ano passado, Bruno Henrique flutuando pelo meio junto com o Gabigol, trocando de posição. Isso não ocorre com o Pedro. Me desculpem, o Pedro está fazendo muito gol, o Pedro é um jogador excepcional, mas no esquema que o Flamengo precisa e tem que voltar a jogar, o Pedro não se encaixa. Pedro vai ser aquele jogador para, não tendo o Gabigol, o Pedro entrar. Mas, gente, pelo amor de Deus, não há termo de comparação entre os dois. O Gabigol é muito melhor que o Pedro. Se o Gabigol não fosse artilheiro, não fizesse gol, fosse um jogador qualquer, gente, beleza. Mas, pô, nós estamos falando do cara que foi artilheiro de tudo que nós disputamos ano passado. Carioca, Libertadores e Brasileiro. E é muito melhor que o Pedro, porque se mexe, porque dá opção, porque é um cara artilheiro também. Porque se tivesse jogando, e está afastado um tempão, e ainda tem 6 gols. O Pedro fez o 10º dele agora. O Gabigol está fora um tempão e ainda tem 6. Então, gente, não vamos marginalizar o Gabigol, porque se ele tivesse em campo, ele dá mais opções. Teve uma bola que enfiaram para o Pedro hoje no primeiro tempo, que se é o Gabigol para dentro do gol pela velocidade. Então nós não podemos abrir mão disso. E outra coisa, tá faltando a experiência do Diego Alves para orientar a defesa.
Vamos parar com esse. O Neneca, só que o Neneca não grita, não orienta, não fala, fulano, olha as costas, Bertrano, olha as costas. Poxa, gente, é um goleiro que pegou tudo ano passado. É um goleiro que pegou tudo ano passado. Diego Alves, que é experiente, que orienta. Quantas vezes a gente saiu perdendo no placar e ele foi pegar a bola no fundo do gol. Galera, não baixa a cabeça, vamos lá. Ele é um líder dentro de campo. Eu sei que é muito bom o Hugo Neneca estar na fase dele, mas a gente precisa de liderança em campo. E não é o perfil do Neneca. Vamos acordar, que senão a gente vai passar esse ano ouvindo piadinha de cheirinho. Porque o nosso time sozinho vai ficar ali, ó. E vai chegar no final, a gente não vai ganhar nada. Tá arriscado pelo volume de jogo que os caras mostraram contra a gente quarta-feira. Na outra quarta a gente ser eliminado de uma bola vadia e para os pênaltis a gente ser eliminado de novo. Pela passividade que esse time está demonstrando. Porque eu duvido que o São Paulo teria a vida mansa que teve hoje. Se a beira do campo tivesse o Jorge Jesus. Você é viúva dele. Pô, tem que ser. Ano passado o Flamengo atropelou todo mundo porque o Flamengo unia a qualidade técnica que tem a uma disposição fora do comum. O Flamengo, como o cara falou, o Flamengo não deixava o adversário jogar. O Flamengo jogava na metade do campo dos caras. Pô, hoje o São Paulo saiu como quis. Goleiro saia tocando, os caras saindo. Pô, quando vi os caras tomar na cara do gol do Flamengo. E o treinador do Flamengo na beira do campo olhando para o horizonte. E as pessoas dizendo que a gente é viúva de Jorge Jesus. O Domi eu lembre do vídeo passado que eu falei para vocês. Olho no Domi. Continue de olho no Domi. Ele é um enganador, é um treinador fraco e que está se aproveitando do elenco que tem. Ele está se beneficiando do elenco que tem. Nós não vamos ganhar nada com esse treinador. Nós não vamos ganhar nada com esse cara. A sorte dele é que os jogadores, pela qualidade, num lance ou outro, resolvem. Como foi o Gerson hoje no lance do pênalti, como foi o Everton Ribeiro no lance do primeiro pênalti. Mas esquema de jogo, como o cara lá no estadual falou, não dá para entender o que os caras falam. Pula a casa 3, que não sei o quê. Treinamento, não tem mais isso. O time parece time de totó. Bruno Henrique fica na esquerda, você por aqui. O time não se movimenta, não tem movimentação mais. O que acaba acontecendo fica fácil. O Flamengo ficou previsível. Além de previsível, ficou um time mole. Ficou um time gato mole. E aí vocês estão vendo o que está acontecendo. O Corinthians ganhou do Inter. O Corinthians com o time morto ganhou do Inter. A gente empatou lá na Bacia das Almas. Um gol de cabeça do Everton Ribeiro, senão seria mais uma derrota. Fora, semana que vem Atlético Mineiro, gente. Se jogar o que jogou hoje contra o Atlético, vai ser vergonha. Vai ser vergonha. Então, pessoal, vamos estar atentos. Vamos pressionar essa diretoria enquanto é tempo. E tirar esse catalão do Flamengo. Porque o nosso vice-presidente já abandonou o Flamengo para cuidar da carreira dele de vereador. Ele já pulou do barco. Então o Flamengo está à deriva. Saudações rubro-negras e uma boa noite a todos. Mas mesmo assim, eu ainda acredito no nosso Mengão. Um abraço.